Declaro aberta a 38ª reunião da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da terceira sessão legislativa da 55ª Legislatura do Senado da República. Expediente. Requerimento número 34 de 2017. Requeiro nos termos do artigo 93, inciso 1 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública no âmbito da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional para instruir o projeto de lei da Câmara número 30 de 2007, que altera a redação do artigo 6º da Lei número 10.826, de 22 de dezembro de 2003, dispõe sobre o direito de agente público portar arma de fogo. Os convidados serão indicados oportunamente. Sala das Comissões, assina senador Romero Jucá. Esse requerimento será inserido na pauta da nossa próxima reunião para a deliberação do plenário. Solicitação de inclusão extra-pauta. Considerando solicitação feita em plenário pela senhora senadora Ana Melli, nos termos do caput do artigo 4º do ato número 7 de 2017 desta comissão, que versa sobre situações extraordinárias para a inclusão de matéria extra-pauta, e não havendo objeção do plenário desta Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, determina a Secretaria que tome as providências requeridas para a inclusão na pauta da presente reunião da emenda apresentada em plenário ao projeto de lei da Câmara número 44 de 2016, que altera o decreto-lei número 1001 de 21 de outubro de 1969, Código Penal Militar. Não havendo objeção, submeto ao plenário a deliberação da inclusão desse item extra-pauta na sessão de hoje. As senhoras e senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado a inclusão. Comunicados. Audiência conjunta com a Comissão de Ciência e Tecnologia, junto com a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, em atendimento a requerimentos número 25 de 2017 e 25 de 2017, um da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal e outro da Comissão de Ciência e Tecnologia também desta Casa, ambos de autoria do senador Jorge Viana, foi realizada audiência pública com o diretor do Clube de Engenharia, Dr. Márcio Patusco Lana Lobo, o presidente interino de Telecomunicações Brasileiras, Telebrás, do Dr. Jarbas José Valente e do comandante da Aeronáutica, o senhor Tenente Brigadeiro do Ar, Nivaldo Luiz Rossato, para debater a privatização do satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas, o SGDC-1. Márcio Patusco Lana Lobo começou sua argumentação afirmando que era preciso entender o contexto em que o satélite entra no mercado brasileiro. Ele citou um estudo feito pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, CGI-BR, que aponta que 31 milhões de domicílios brasileiros não estão atendidos por serviços de banda larga e que essa deficiência está concentrada nas classes C, D e E, e que a pesquisa aponta o preço elevado como principal motivo para a não existência da internet nesses domicílios. De acordo com um estudo, segundo o Dr. Patusco, da União Internacional de Telecomunicações, o país está em 63º lugar no provimento da banda larga, telefonia fixa e telefonia celular. Outro estudo, o State of Internet, posiciona o Brasil em 79º lugar em velocidade de conexão com a internet, abaixo da média mundial. Percebe-se, segundo Márcio Patusco, que as forças de mercado têm dificuldades em atender determinadas situações, como aquelas de regiões distantes, remotas e de periferia, onde as pessoas nem têm menos recursos para pagar os pacotes de internet. Segundo ele, nos Estados Unidos, foram identificados 40 milhões de pessoas sem acesso à internet e a solução foi implementar políticas públicas de integração dessas pessoas através de subsídios públicos
para acesso à banda larga. E no mundo todo, 156 países têm planos de atendimento por banda larga através de políticas públicas. Existe, portanto, a necessidade de implementar no Brasil políticas públicas nesse sentido. De acordo com o palestrante, a necessidade do satélite geoestacionário apareceu, em primeiro lugar, por conta do tamanho do Brasil, com áreas muito despovoadas e de difícil acesso. O satélite serviria para realizar atendimento de banda larga a essas regiões, já que abrange todo o território nacional. Isso seria uma alternativa ao modelo atual, em que cerca de 50 satélites estrangeiros prestam serviços ao Brasil. Patusco resume a porção civil da concepção nacional do satélite em levar a banda larga aos mais de 2.000 municípios não atendidos ou precariamente atendidos por banda larga, propiciar conexões em alta velocidade para escolas rurais e de periferia nas grandes cidades e interconectar órgãos públicos, dando maior segurança nas comunicações. Tudo isso através da atuação da Telebrás, diretamente com os mais de 4.000 pequenos provedores de internet brasileiros. Essa concepção teve modificações, na opinião de Márcio Patusco, e a concepção que se vê no edital de chamamento público é de venda de 57% da capacidade satelital, com a possibilidade de serem leiloados mais 22%, totalizando 80% da capacidade do satélite, sem compromissos claros de cobertura e tarifas, exceto cumprir as metas do PNBL, o Plano Nacional de Banda Larga. O palestrante considera que a capacidade que ficaria com a Telebrás, cerca de 12 gigabytes por segundo, seria insuficiente para implementar políticas públicas robustas. O diretor-geral do Clube de Engenharia também manifestou preocupação quanto ao compartilhamento das estruturas dos Centros de Operações Espaciais, os chamados COP, entre as Forças Armadas, o governo e as entidades privadas, o que pode trazer risco à segurança nacional. Em virtude do exposto, o Clube de Engenharia acha inoportunas as medidas ocorridas no projeto do SGDC, Satélite Geoestacionário, e afirma haver a necessidade de mais discussões com a sociedade sobre os aspectos técnicos e sociais do projeto para que ele, efetivamente, diminua as diferenças regionais e a exclusão digital no Brasil. Segundo o Dr. Jarbas José Valente, o segundo palestrante, disse ele que em 2010, quando se discutia qual modelo poderia ser adotado para eliminar a dependência dos satélites estrangeiros, surgiu o PNBL, que também viabilizou e regulamentou a atuação da Telebrás no mercado de banda larga. De acordo com o palestrante, decidiu-se por meio do Decreto 7.175 de 2010 que a Telebrás poderia, por meio da rede terrestre, atender diretamente à administração pública federal. Aos demais, ela deve prover infraestrutura para que as prestadoras de serviço possam utilizar a rede, o backbone, da Telebrás para chegar à casa do cidadão, que será diretamente atendido pelas operadoras. Ou seja, a Telebrás não pode atender diretamente a pessoa física, a não ser por meio de uma operadora. E pelo decreto número 7.769 de 2012, que regulamenta a construção e a operação do SGDC, a rede satelital seguiria o mesmo modelo, completou o presidente interino da Telebrás. Segundo ele, o satélite lançado em 4 de maio já está em operação para o primeiro cliente, o Ministério da Defesa, utilizando a banda X, que corresponde a 30% da capacidade satelital. O palestrante esclareceu que o edital de chamamento público em discussão é para a ativação de clientes em banda KA, que é civil e destinada ao atendimento ao público em geral. Para a operação do satélite, a Telebrás realizou cerca de 30 licitações de produtos e serviços para montar a infraestrutura que não servirá apenas ao SGDC, mas também a todos os satélites que serão lançados e operados no futuro. As infraestruturas são os COPs e os gateways. São 5 estruturas localizadas em áreas militares, seguras e de acesso restrito em todo o Brasil. E nos COPs, assegurou o presidente e da Telebrás,
todo o controle e operação continuarão nas mãos da Telebrás e do Ministério da Defesa. Não há em nenhum momento mudança desse controle ou dependência de qualquer operador que venha a utilizar a capacidade satelital. De acordo com o edital, as operadoras serão meras utilizadoras da capacidade para prestar serviço a terceiros, com o compromisso de utilizarem, no mínimo, 25% de cada um dos feixes, que cobrem todo o território nacional. Se não utilizarem, alertou o Dr. Jarbas José Valente, a Telebrás assumirá. O presidente interino da Telebrás frisou que o chamamento público visa apenas a cessão temporária da capacidade da banda Ka, sem alienar o domínio dos bens nem transferir para particulares atividades que devem ser da Telebrás e do Ministério da Defesa. Portanto, segundo o palestrante, não havia que se falar em privatização. Ele afirmou que a segurança nacional está preservada e não há transferência de operação ou de controle do satélite, que sempre foram e continuarão sendo responsabilidades da Telebrás e do Ministério da Defesa. O terceiro palestrante foi o comandante da Aeronáutica, o senhor Tenente Brigadeiro do Ar Nivaldo Luiz Rossato. Segundo ele, o SGDC, satélite geoestacionário, foi construído para levar comunicações a todo o Brasil, cumprindo o PNBL, Plano Nacional de Banda Larga, e atender a uma demanda do Ministério da Defesa, do Sistema de Comunicações Militares Satelitais, o SISCOMES, que contemplaria várias necessidades operacionais da defesa. Os COPs exigiram investimento em capacitação. Foram enviados, entre militares e civis, 46 técnicos e engenheiros para capacitação, 23 no Brasil, no INPE, no INTA e no ITA, e outros 23 para o exterior, no Canadá, Estados Unidos, Chile, Israel, França e Austrália. Essa capacitação ajuda a cumprir outro objetivo do SGDC, que é a transferência e absorção da tecnologia na área espacial, destacou o senhor Tenente Brigadeiro, comandante da Aeronáutica Rossato. Hoje, disse ele, existem 74 militares das três forças e 32 civis da Telebrás trabalhando dentro do COP principal, o de Brasília, cuja responsabilidade é planejar e executar o controle dos sistemas espaciais e de supervisionar as operações no COP secundário no Rio de Janeiro. Juntos, eles também têm como responsabilidade pesquisar e desenvolver soluções técnico-operacionais para o controle e emprego de sistemas espaciais. A capacidade agregada para o Ministério da Defesa com o SGDC também é expressiva. O comandante da Aeronáutica afirmou que o satélite aumentou em 2 vezes, 4, a capacidade de banda larga, em 2,5 a potência da cobertura regional, a cobertura na América do Sul e América Central, e em 15 vezes a potência da cobertura nacional. Com o SGDC, as Forças Armadas podem realizar comunicações criptografadas, controladas inteiramente dentro do COP, para toda a região de fronteira, toda a área marítima e todo o interior do Brasil. Ele também entende que não há nenhuma violação da nossa soberania no uso atual do SGDC, porque o Brasil é detentor e controlador do satélite e também o criador e detentor da criptografia, que é usada nas transmissões do satélite, tanto em banda X quanto em banda Ka. Para o comandante Rossato, o satélite é uma maneira para que se acabe com o apartheid digital que temos no Brasil até os dias de hoje. Solicito à Secretaria da Comissão dar como lido a íntegra do relato que acabo de fazer apenas em suas partes principais. O segundo comunicado, relação ao Líbano. Iniciado em 2011, em paralelo aos protestos da chamada Primavera Árabe, a guerra civil na Síria já causou a morte de cerca de 400 mil pessoas, forçando a saída de mais de 5 milhões de seus cidadãos. O Líbano, um país de proporções pequenas e atualmente com o triplo de sua população, recebeu pouco mais de 1,5 milhão desses refugiados.
Hoje, dos cerca de 6 milhões de habitantes do território libanês, mais de 2 milhões são refugiados. Além dos sírios, o país abriga ainda 500 mil refugiados palestinos, que foram acolhidos desde 1948. O Líbano, assim como o Brasil, sempre foi um país hospitaleiro e recebeu todos os refugiados de braços abertos. Ou seja, sempre procurou estender pontes e, em momento algum, criou barreiras. Porém, por maior que seja sua vontade de acolhimento, o grande número de refugiados e o longo período de permanência deles geram consequências na economia, nas finanças, na cultura, na educação e na política do Líbano. Em termos financeiros, o Líbano tem se responsabilizado por todos os custos de subsistência dos refugiados sírios em seu território, sem contar com quase nenhuma ajuda internacional. O pouco auxílio que chega vem por meio de organizações não governamentais e é repassado diretamente para os refugiados. Na economia, uma vez que o governo libanês garante aos refugiados o direito ao trabalho, a taxa de desemprego atingiu recentemente a marca histórica de 30%, o que tem levado parte da população a deixar o país em busca de oportunidades. Na área social, tanto a saúde quanto a educação vêm sendo severamente afetadas. Por decisão de seu governo, cerca de 80% da capacidade de atendimento dos hospitais públicos do Líbano estão voltados para assistência aos refugiados sírios, dada a fragilidade de sua situação. Além disso, cerca de 200 mil crianças sírias já nasceram em território libanês. Na educação, 280 mil estudantes sírios, nos últimos 6 anos, se juntaram aos estudantes libaneses. Em termos culturais e políticos, a entrada de um volume tão grande de refugiados afeta diretamente o equilíbrio político alcançado após um longo período de disputas internas. A população do Líbano se sente sufocada por essa situação. Por isso, o governo libanês acredita que, com a situação na Síria estando mais calma, é chegado o momento de as Nações Unidas terem um papel mais efetivo para levar a um bom termo o problema por que passa aquele país. Em relação à Alemanha, o resultado das eleições gerais realizadas na Alemanha no último domingo foi considerado pelos analistas como uma vitória oca da chanceler Angela Merkel, que deverá continuar à frente do governo para um 4º mandato, apesar de sua aliança democrata-cristã, CDU-CSU, ter registrado o pior resultado em quase 70 anos. De um dia para o outro, a cena política alemã mudou. Merkel sabia que chegaria à frente nesta eleição, mas essa não foi uma vitória que ela ou seu partido esperavam. O resultado, segundo os analistas políticos, pode ter sido consequência de sua decisão de abrir as portas da Alemanha a 1 milhão de refugiados. As comemorações também foram discretas, pois a verdadeira história do sucesso nessas eleições pertence ao grupo Alternativa para a Alemanha, um partido nacionalista e populista formado há apenas 4 anos, que se transformou na 3ª maior força política do país, e aos liberais do FDP, que retornaram ao Bundestag após 4 anos sem representação e devem participar do novo governo. Segundo a correspondente da BBC em Berlim, Jenny Hill, aparentemente pouca coisa mudou, mas na realidade tudo mudou. E essa sacudida representa um divisor de águas. Pela primeira vez desde os anos 50, a Alemanha terá 6 partidos no Bundestag e os 2 gigantes do centro político, os democrata-cristãos, CDU-CSU, e os social-democratas, o SPD, atingiram seu nível mais baixo de representação. Os populistas da AID atraíram a Alternativa para a Alemanha, atraíram 1 milhão de eleitores do CDU. Tomaram esse partido nacionalista, Alternativa para a Alemanha, saído agora das urnas, tirou 1 milhão de eleitores dos democratas cristãos
e 470 mil eleitores dos social-democratas. Assim como ganharam, além disso, ganharam mais de 1 milhão de novos eleitores de outras agremiações partidárias e outras tendências políticas. Merkel terá pela frente um longo período de negociações em busca de uma coligação capaz de formar um governo estável. Os social-democratas também registraram uma perda histórica e seu líder, Martin Schulz, numa dramática mudança de opinião, já descartou continuar na grande coligação que apoiou o governo Merkel nos últimos 4 anos. Ele prometeu que vai impedir a AID, a Alternativa para a Alemanha, de se tornar o principal partido de oposição no país. O cenário mais plausível para o novo governo Merkel é o da coligação Jamaica, como está sendo chamado uma eventual aliança dos democratas cristãos com os liberais e os verdes, pois as cores dos 3 partidos são as mesmas da bandeira da Jamaica, preto, amarelo e verde. Essa coligação, jamais testada no âmbito federal, seria composta pelos 246 parlamentares do CDU-CSU, 80 do FPD e 67 dos verdes, perfazendo 52,6% de um total de 709. Essa fórmula vai demandar longas negociações, uma vez que os liberais e os verdes discordam em questões políticas importantes como a Europa, imigração e educação. A chanceler já foi alertada pelos líderes desses 2 partidos de que será difícil a tarefa para a formação de um governo viável. O líder dos liberais, Christian Lindner, disse que política não é matemática e que o mandato obtido por seu partido nas urnas requer uma mudança de curso na política alemã. Lindner acusou algumas pessoas de estarem transformando a coligação Jamaica num projeto político romântico. Merkel também terá de chegar a um acordo sobre imigração com seu partido irmão CSU da Baviera, que sofreu uma forte perda no domingo, mais de 10% de eleitores que eles perderam, e terá eleições para a Assembleia Estadual no próximo ano. Aquela região do sul da Alemanha é o ponto de chegada da maior parte dos imigrantes irregulares ao país, e o AID, a Alternativa para a Alemanha, conseguiu, nesta região da Baviera, 12,4% dos votos locais com sua política contra os refugiados. E segue o comunicado sobre a Alemanha, com um quadro, inclusive, que está sendo distribuído para as senhoras e senhores senadores, com um quadro a cores mostrando a participação de cada um dos partidos na última eleição, e eu peço à secretaria que dê como lido o restante do comunicado sobre a Alemanha. Em relação à França, em um longo discurso na Sorbonne, em Paris, na terça-feira, o presidente da França, Emmanuel Macron, fez um apelo aos líderes da União Europeia para que sejam ousados contra a ameaça do populismo, ao apresentar uma série de propostas de reforma do bloco. Para a comentarista Anne-Sylvaine Chassani, do jornal inglês Financial Times, esse foi o discurso mais integrador de um líder francês desde a criação do euro. Entre as inúmeras propostas do presidente francês estão a criação de uma força de intervenção militar e um orçamento militar comum até 2020, além de uma agência europeia para operar ações de inteligência antiterrorista e outra para promover inovação radical na economia. É crucial, disse Macron, dar um fim ao que chamou de guerras civis, que impediram a União Europeia de, na década passada, construir uma potência economicamente soberana capaz de competir com a China e os Estados Unidos. Para Macron, o único caminho capaz de garantir o futuro é a refundação de uma Europa soberana, unida e democrática. Segundo a análise do Financial Times, em vez de esperar o clima político em Berlim se definir, Macron tomou a iniciativa e expôs sua própria agenda sobre como revitalizar o projeto europeu e lhe dar nova relevância aos olhos de seus cidadãos. Sua concepção de como a União Europeia deve se desenvolver é, segundo o jornal, genérica, mas de alcance muito ambicioso. Segue também aqui
mais algumas considerações sobre as declarações do presidente Macron, que peço que dê como lido, peço à Secretaria que oriente que seja dado como lido o restante, já que será a íntegra distribuída às senhoras e os senhores senadores. Sobre o Kurdistão, que tratamos na semana passada, apesar de ter sido considerado ilegal pela Suprema Corte do Iraque, o referendo de independência da região no Kurdistão iraquiano foi realizado nesta segunda-feira no norte do país. De acordo com o Comitê Eleitoral, 92% dos 3.300.000 curdos e não curdos votaram a favor da independência da região. Os resultados foram anunciados depois de um pedido de última hora do primeiro-ministro iraquiano para que a votação fosse cancelada. De acordo com reportagem da BBC, o referendo ocorreu pacificamente nas 3 regiões que compõem o Kurdistão no Iraque. Enquanto os votos eram contados e a vitória do sim à independência já parecia inevitável, o presidente turco Recep Erdogan afirmou que os curdos podem passar fome como resultado das medidas que a Turquia está considerando adotar em resposta ao referendo. Ankara construiu uma relação forte com o Kurdistão iraquiano através de um oleoduto que alimenta a economia curda e atende às necessidades energéticas turcas. Erdogan avisou que ele poderia fechar a válvula na Turquia, mas isso ainda não aconteceu. Ele também acusou o líder do governo regional do Kurdistão de traição por realizar o referendo apesar da pressão internacional. Os curdos são o 4º maior grupo étnico do Oriente Médio, mas nunca tiveram um Estado próprio. Eles estão presentes também na Turquia, no Irã, na Síria e na Armênia. No Iraque, eles correspondem de 15% a 20% da população e conseguiram autonomia para o seu território em 1991, no fim da Guerra do Golfo. Entretanto, mesmo com o resultado de 92% de aprovação e um comparecimento estimado pelo Comitê Eleitoral em 72%, o referendo não tem efeitos imediatos. Conforme explica Michael Knights, do Washington Institute for Near East Policy, em artigo para a BBC, o Iraque não tem um mecanismo para a secessão de uma parte do país. O que os líderes curdos esperam é que o voto pela independência garanta mais poder de barganha nas negociações com o governo central em Bagdá e com os países vizinhos. Michael Knights explica que outra função do referendo é conseguir apoio internacional para uma eventual saída negociada do Iraque e a declaração de um novo Estado reconhecido pelas Nações Unidas, provavelmente dentro dos próximos 5 ou 10 anos. Catalunha. A Guarda Civil catalã recebeu na terça-feira ordens do Procurador-Geral da Espanha para fechar até sábado escolas e centros cívicos que seriam usados como locais de votação para o referendo da independência marcado para o próximo domingo, 1º de outubro. O referendo foi considerado inconstitucional. Em resposta, o responsável pelas relações exteriores da Catalunha, Raül Romeva, afirmou que os catalães irão votar em massa, pacificamente, apesar do reforço policial para impedir o pleito e da apreensão, semana passada, de cerca de 10 milhões de cédulas que seriam usadas no referendo. Ele afirmou que cédulas podem ser impressas quantas vezes seja necessário. O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, já afirmou que o referendo não vai ocorrer. Para o correspondente da BBC em Madrid, James Baddock, está cada vez mais difícil para os líderes catalães contradizerem estas palavras, pois as autoridades espanholas ainda têm mais armas em seu arsenal para impedir a votação, caso as lideranças catalãs não recuem. O Procurador-Geral da Espanha, Juan Manuel Massa, sugeriu na segunda-feira que o presidente catalão, Carles Puigdemont, possa ser preso por desobediência civil e uso indevido de recursos públicos. Mianmar. A ONU anunciou na manhã de hoje
que uma visita agendada para o estado de Rakhine, em Mianmar, foi cancelada pelas autoridades do país, ou seja, elas não quiseram que a presença da ONU, que o seu território abrigasse representantes da ONU. A visita teria sido a primeira que autoridades das Nações Unidas fariam à região, desde 25 de agosto, quando teve início um êxodo em massa da minoria muçulmana Rohingya para Bangladesh, fugindo, segundo relatos, das atrocidades cometidas contra eles por autoridades de segurança do país. As Nações Unidas tentam ter acesso à região para investigar a fuga de 400 mil Rohingyas em menos de um mês. Os Rohingyas acusam as forças militares de Mianmar de expulsá-los com uma campanha de agressões, assassinatos e destruição de aldeias. Os militares alegam que estão atacando terroristas do Exército da Salvação Arakan, um grupo recente de militares Rohingyas que luta pelos direitos de seu povo e atacaram postos de polícia e do Exército em agosto, mataram 12 pessoas. Os militares disseram no início da semana que corpos de 45 hindus assassinados pelos militantes foram encontrados em uma cova coletiva. Um porta-voz da ONU em Yangon, que é a capital de Mianmar, disse que as autoridades birmanesas não deram motivo para a decisão. Segundo as Nações Unidas, antes do cancelamento da visita, chefes de agências das organizações fariam parte da visita e que esperavam que ela fosse um primeiro passo para um acesso mais livre e amplo àquela área. Estimamos que o governo de Mianmar rapidamente retorne à posição inicial e aceite a participação da ONU para a tentativa de solucionar a crise por que passa aquele país. Finalizando os comunicados, Coreia do Norte. Na continuação da guerra verbal entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, o ministro do Exterior norte-coreano, Ri Yong-ho, acusou o presidente norte-americano de declarar guerra contra o seu país e disse que Pyongyang tem o direito de abater bombardeiros dos Estados Unidos, mesmo que não estiverem no espaço aéreo norte-coreano. A declaração veio em resposta a uma publicação que o presidente americano fez no Twitter no domingo, afirmando que o regime norte-coreano não sobreviveria por muito tempo. Durante uma entrevista em Nova York, Ri Yong-ho disse que o mundo todo deve se lembrar claramente que foram os Estados Unidos que declararam guerra ao nosso país. No entanto, a porta-voz da Casa Branca, a Sarah Sanders, informou que os Estados Unidos não declararam guerra à Coreia do Norte e que essa sugestão é absurda. Porta-voz do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que estas discussões acaloradas, disse o secretário-geral das Nações Unidas, que essas discussões acaloradas podem levar a desentendimentos fatais. A Comissão de Relações Exteriores da Assembleia Popular Suprema da República Popular Democrática da Coreia envia nota a esta comissão em que manifesta a esperança e a convicção de que os parlamentares de vários países do mundo, amantes da independência, da paz e da justiça, cumprirão com sua missão e dever de realizar o desejo da humanidade de justiça e paz internacionais, redobrando a vigilância sobre a campanha atroz e imprudente da administração Trump de levar o mundo a uma terrível calamidade nuclear, finaliza a nota. Passamos agora à nossa pauta deliberativa, o item 1, projeto de lei da Câmara, número 30 de 2007, caráter não terminativo, que altera a redação do artigo 6º da Lei número 10.826, de 22 de dezembro de 2003, dispõe sobre o direito de agente público portar armas de fogo. Autoria, Sua Excelência Deputado Nelson Pellegrino. Relatoria, Sua Excelência Senador Hélio José. Relatório pela aprovação com 2 emendas de redação e rejeitando-se a emenda número 1 da CCJ e a emenda número 2 da Comissão de Direitos Humanos e a emenda número 3 da Comissão de Relações Exteriores. Conceda a palavra a Sua Excelência o Senador Hélio José para proferir o seu relatório. Pela ordem, Sua Excelência, Senador Jorge Viana. Vossa Excelência sabe que eu sou
assíduo na comissão, como vice-presidente, não poderia ser diferente. Nós temos uma pauta bastante delicada, esse tema mesmo, que é o item 1, é uma questão muito importante, mas nós temos uma outra. Nós deliberamos na quinta-feira passada sobre um projeto de lei que trata também de uma questão muito importante. Eu me refiro ao PL 44/2016, que tem como relator o senador Pedro Chaves. Ontem eu falava com a senadora Ana Amélia, com outros colegas e até com Vossa Excelência. E houve, obviamente, parte do processo legislativo, uma ação de plenário de colegas e esse PL voltou para cá, mesmo tendo sido aprovado por quase unanimidade, com apenas um voto contra, eu fiz a defesa, e ele volta para cá, mesmo tendo saído daqui com urgência, como nós aprovamos. E, óbvio, isso é o regimento. Eu gostaria de buscar a informação de Vossa Excelência quando vamos deliberar, porque se trata de uma questão realmente de muita urgência, de muita importância, e esse é um posicionamento que eu faço. Eu estou, lamentavelmente, tendo que presidir a Comissão de Ciência e Tecnologia, estão me aguardando, eu tenho que presidir uma audiência pública, mas não sei se nós deveríamos inverter essa pauta e apreciarmos. E sobre o item número 1, se há alguma proposta de fazermos aqui na comissão, porque uma audiência pública ainda sobre essa questão, porque é muito grave. Ontem nós aprovamos no plenário dispositivos que permitem que categorias possam usar armas, e hoje tem mais um conjunto de 4 ou 5 outras categorias. Eu acho que é um assunto gravíssimo. É importante nós debatermos bem esses temas, porque nós temos o Instituto do Desarmamento, mas parece que nós estamos revogando na prática e criando o Instituto do Armamento. Me preocupa. Eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de apologia. Eu acho que os servidores precisam de toda a proteção para bem executar seus serviços. Mas nós não podemos, cada categoria, virar um espaço do corpo policial nesse país. Não é essa a solução, na minha opinião modesta. Mas, enfim, eu gostaria de fazer esses 2 comentários, se há alguma proposta de audiência pública para esse item 1, onde nós pudéssemos apreciar um pouco melhor essa questão, debatendo melhor essa questão, e se nós não poderíamos fazer a inversão de pauta, trazendo esse assunto que já tínhamos deliberado por uma ampla maioria, por um voto contra só, me refiro ao PL 44 de 2016, que é tão importante que o Senado delibere sobre ele, aqui na comissão, como já fizemos, e no plenário da Casa. Eu agradeço a Vossa Excelência. Em resposta ao que é colocado por Sua Excelência, senador Jorge Viana, eu teria a informar que já foi incluído extra pauta a deliberação da PEC 44 com a sua emenda, que foi apresentada quando já estava para ser votado no plenário. Então, já está incluído. Eu não posso, depois de ter anunciado a palavra e dado a palavra ao Sua Excelência senador Hélio José, colocar agora, senador, a inversão de pauta, somente depois que ele falar. E o terceiro ponto, em relação à audiência pública, não, ainda não há nenhuma solicitação de audiência pública para tratar do tema que é objeto do relatório a ser apresentado agora por Sua Excelência senador Hélio José. Pela ordem, Sua Excelência senadora Ana Amélia. Então, muito obrigado a Vossa Excelência, senador Hélio José, pela compreensão. Tem a palavra Vossa Excelência. Agradeço, Sua Excelência, nosso presidente, senador Fernando Collor. Quero saudar a presença dos oficiais de justiça do Brasil, dos auditores fiscais, todos aqui acompanhando essa importante audiência pública, essa importante sessão da Comissão de Relações Exteriores, e dizer ao nosso nobre amigo Jorge Viana que ontem, quando aprovamos com muita participação do Senado Federal o PLC 152, que garantiu aos profissionais do DETRAN e aos profissionais dos DRs, os Departamentos de Trânsito, o direito ao uso do porte de arma exclusivamente de serviço, eu acho que a gente deu um grande passo a nível da segurança pública do nosso país, que nós não podemos ter sobreposição de funções e nem temos polícia o suficiente para acompanhar o serviço de todo mundo.
e pessoas que têm riscos inerentes às suas funções, tipo, por exemplo, eu estou com esse relatório aqui, que são milhares de crimes cometidos contra os oficiais de justiça do Brasil, contra os auditores e contra todas as pessoas que fazem o trabalho relativo a esse PLC. Então, por isso que eu vou à leitura, nobre presidente. Relatório. Trata-se de um projeto do nobre deputado Nelson Pellegrino, que está há 10 anos sendo discutido nesta casa, o PLC número 30. Nelson Pellegrino é um deputado muito defensor dos direitos humanos e membro do Partido dos Trabalhadores da Bahia, uma pessoa que é muito silente com relação a esse trato. Relatório. Trata-se do projeto de lei da Câmara PLC número 30 de 2007, de 6.404, de 2005, na origem, do deputado Nelson Pellegrino, que altera a redação do artigo 6º da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, Estatuto do Desarmamento, para conceder o direito de portar arma de fogo a diversas categorias de agentes públicos. O projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados e chegou ao Senado em 30 de março de 2007. Distribuída às Comissões de Constituição, Justiça, Cidadania, CCJ, e de Relações Exteriores e Defesa Nacional, a CRE. A matéria foi apreciada pela primeira vez que, em 10 de fevereiro de 2010, emitiu parecer favorável, com a emenda número 1, para permitir o porte de arma de fogo pelos agentes públicos, mesmo fora do serviço, mas em decorrência dele. Em razão da aprovação do requerimento número 1009, de 2010, do senador Cristóvão, a matéria foi submetida à apreciação da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, CDH. Arquivado ao final da legislatura passada, o projeto voltou a tramitar em decorrência da aprovação do requerimento 153, de 2015, do senador Wellington Fagundes. Em 8 de junho de 2016, recebeu parecer favorável da CDH com a emenda número 2, para excluir os servidores da Receita Federal e os auditores fiscais do trabalho, bem como reservar inciso específico para os oficiais de justiça. O objetivo do projeto é conceder porte de arma de fogo particular ou fornecida pelo poder público, mesmo fora do serviço, exigida a comprovação de capacidade técnica e aptidão psicológica para o manuseio das seguintes categorias: auditores fiscais e técnicos da Receita Federal, auditores fiscais do trabalho, perito médico da Previdência Social, auditores tributários dos estados e do Distrito Federal, oficiais de justiça, avaliadores do Poder Judiciário da União e dos Estados e defensores públicos. A condição de uso e a duração da autorização seriam estabelecidas em regulamento. Os peritos médicos não poderiam portar arma no interior do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, que guardaria as armas durante jornada de trabalho. A lei entra em vigor na data de sua publicação. Em 30 de agosto de 2017, o senador Humberto Costa apresentou perante esta comissão a emenda número 3, que pretende estender o porte de arma aos auditores fiscais federais agropecuários, com o argumento de que as suas funções seriam tão perigosas quanto a dos demais carreiras mencionadas. Análise. Após a chegada do projeto ao Senado, a Lei número 11.501, de 11 de julho de 2007, concedeu porte de arma aos auditores fiscais e analistas tributários da Receita Federal e aos auditores fiscais do trabalho. Assim, não é mais necessário acrescentar o inciso 10 no artigo 6º do Estatuto do Desarmamento. O porte de arma de fogo deve ser concedido aos servidores integrantes das carreiras de perícia médica da Previdência Social, cujo papel é examinar o segurado para verificar se este tem direito a alguma prestação, como auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, já que, em várias ocasiões, o perito, quando nega o benefício, sofre ameaças, até mesmo agressões físicas do paciente. O porte também deve ser estendido aos auditores tributários dos estados e do Distrito Federal. De fato, se os auditores e analistas da Receita Federal arriscam suas vidas nas fiscalizações, inclusive nas fronteiras, e por isso já têm direito ao porte de arma,
conforme aprovado na Lei 11.501, seria incoerente não conceder a mesma prerrogativa aos auditores estaduais e distritais, que frequentemente são alvos de vingança ou aplicarem multas ou quando apreendem mercadorias. O porte também deve ser concedido aos oficiais de justiça e aos avaliadores do Poder Judiciário da União e dos Estados. Trata-se de profissões que executam mandatos judiciais de busca e apreensão de pessoas e bens, de intimação, de despejo, de reintegração de posse, de penhora e avaliação, entre outros. Por esse motivo, tais servidores sofrem violência no cumprimento do dever. O argumento de que esses servidores não necessitariam de porte de arma, porque poderiam requerer apoio de força policial, é desconectado da realidade. Qualquer diligência realizada por esses servidores é potencialmente perigosa. Não há como prever se o uso da força será necessário. E jamais haveria efetivo policial suficiente para acompanhar todas as diligências desses profissionais. O porte também deve ser assegurado aos defensores públicos, por uma questão de isonomia, pois os membros da magistratura e do Ministério Público têm porte de arma garantido pelas respectivas leis orgânicas. Já o porte para os auditores fiscais federais agropecuários, apesar de meritório, deve, neste momento, ser negado, tendo em vista que sua inclusão alteraria o mérito e implicaria no retorno desse projeto à Câmara dos Deputados, que já tramita há mais de 10 anos nesta casa. Retornaria à Câmara dos Deputados. Para atender esse pleito, já tramita naquela casa o projeto de lei 6.070 de 2016. Cabe, entretanto, alguns ajustes de redação. O primeiro deles é a exclusão das carreiras da Receita Federal de autor fiscal do trabalho, que já foram contempladas pela outra lei que já disse anteriormente. Além disso, como a Lei 12.694, de 24 de julho de 2012, acrescentou o inciso 11 no caput do artigo 6º do Estatuto do Desarmamento. As novas carreiras devem ser incluídas a partir do inciso 12. Ademais, em virtude da boa técnica legislativa, cada carreira deve ser enumerada em um inciso independente. Além disso, a ementa está cega e deve ser corrigida para detalhar o objetivo do projeto. É fundamental, nobres senhores, destacar que nenhuma dessas modificações altera questões de mérito do projeto, portanto, não necessitará retornar à Câmara dos Deputados. Do voto. Com base no exposto, voto pela aprovação do PLC 30 de 2007, com as seguintes emendas de redação: rejeitando-se a emenda número 1 da CCJ, emenda número 2 da CDH e a emenda número 3 da CRE. Emenda da CRE. Desse a emenda do projeto de lei da Câmara número 30 de 2007, a seguinte redação: altera o artigo 6º da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, Estatuto do Desarmamento, para conceder porte de arma aos integrantes das carreiras de perícia médica da Previdência Social, auditores tributários dos Estados e do Distrito Federal, oficiais de justiça, avaliadores do Poder Judiciário dos Estados e do Distrito Federal, e aos defensores públicos. Emenda. Desse o artigo 6º da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, na forma do projeto de lei da Câmara número 30 de 2007, a seguinte redação: artigo 6º, inciso 12. Os integrantes das carreiras de perícia médica e da Previdência Social. Inciso 13. Os auditores tributários dos Estados e do Distrito Federal. Inciso 14. Os oficiais de justiça. Inciso 15. Os avaliadores do Poder Judiciário da União e dos Estados. Inciso 16. Os defensores públicos. Parágrafo 1º. As pessoas referidas nos incisos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15 e 16 do caput deste artigo terão direito de portar arma de fogo fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora do serviço, aplicando-se nos casos de arma de fogo de propriedade particular os dispositivos do regulamento desta lei. Parágrafo 2º. A autorização para o porte de arma de fogo aos integrantes das instituições descritas nos incisos 5, 6, 7, 10, 12,
13, 14, 15 e 16 do caput desse artigo será condicionada à comprovação do requisito a que se refere o inciso 3 do caput do artigo 4º dessa lei, nas condições estabelecidas no regulamento da lei. Parágrafo 2º. As condições de uso e o tempo de duração de autorização para o porte de arma de fogo para os servidores integrantes das carreiras mencionadas no parágrafo 2º deste artigo serão estabelecidas em regulamento. Parágrafo 3º. Parágrafo 3º-A. É vedada aos integrantes das carreiras da perícia médica, de previdência social, portar armas dentro das propriedades do Instituto Nacional de Seguro Social e INSS, devendo a autarquia assegurar a guarda das referidas armas durante a jornada de trabalho. Sala de comissões, presidente pelo relator, senador Hélio José. Muito obrigado, excelência. Pela ordem, sua excelência, senador Fernando Bezerra Coelho. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero manifestar a posição contrária da liderança do governo às alterações previstas no projeto de lei que foi agora relatado pelo eminente senador Hélio José. E pelas seguintes razões. Primeira, os oficiais de justiça, de avaliadores do Poder Judiciário da União, dos Estados e de defensores públicos não exercem atividade de segurança pública e não se submete a risco contínuo e recorrente. Segundo, a auditoria tributária dos Estados e do Distrito Federal parecem já estar compreendidas no atual inciso 10º do artigo 6º da Lei 10.826 de 2003, quando trata dos cargos de auditor fiscal e analista tributário. Terceiro, caso haja risco na atividade, a Lei 10.826/2003 já permite que os agentes requeiram porte de arma para defesa pessoal, respeitados os requisitos legais. E, finalmente, a liderança do governo entende que a medida é inócua no que tange à intimidação e traria insegurança ainda maior para os agentes, que se tornariam alvos potenciais de criminosos interessados em armamentos. A minha sugestão, senhor presidente, o senador Romero Jucá, líder do governo nesta casa, ele apresentou um requerimento para a realização de audiência pública, no sentido de que esse requerimento pudesse ser submetido à apreciação do plenário, para que a gente pudesse aprofundar o debate sobre esse tema, e se não for aprovado o requerimento, eu me verei forçado a pedir vistas para que a gente possa trazer outras contribuições numa próxima sessão. Muito bem. Eu sugeriria passar a palavra à sua excelência senadora Ana Amélia, depois a sua excelência senador Flecha, senador Lazier. E eu gostaria de sugerir a sua excelência senador Fernando Bezerra Coelho o seguinte, quer dizer que já, pelo que eu estou percebendo, não há opiniões convergentes no sentido da apreciação dessa matéria, que nós concedamos vista coletiva da mesma, e, em seguida, nós passemos a leitura do requerimento, não somente de sua excelência senador Romero Jucá, mas também de sua excelência senadora Ana Amélia, em que ambos solicitam a realização de audiência pública para tratar do assunto. Eu queria... Então, passo a palavra à sua excelência senadora Ana Amélia. Presidente, obrigada, caros colegas senadores. Eu já declaro de antemão, eu faço tudo para evitar a visita de um oficial de justiça. Então, fico, digamos, tranquila para trabalhar, para evitar a visita de um profissional da justiça que nós tanto respeitamos, da mesma forma um auditor fiscal. Mas eu preciso ter coerência. Ontem votei a favor do porte de armas para os agentes de trânsito. Então, me considero hoje em possibilidade de votar contra um projeto dessa natureza. Eu voto a favor. Votaria a favor por coerência, por ter votado. Se nós podemos por uma categoria, nós não podemos restringir e limitar, porque as mesmas razões que os agentes de trânsito têm, terão os nossos oficiais de justiça ou auditores fiscais. Bom, também penso, presidente, que nessa matéria nós estamos imaginando que todo mundo vai se comprar arma e vai sair atirando. Hoje, um grande número de oficiais de justiça ou de auditores são mulheres. E mulher é contra a violência também, então ela não vai comprar arma, ela não tem essa natureza. Ela convence pelo jeito, pela maneira afável de tratar, tudo. Não que os homens não façam isso, mas também tem a proteção. E existem várias limitações legais. Porém, mesmo
de pronto manifestando essa minha posição. Penso, sim, que democraticamente, não só pelo pedido de vistas, mas a solução encontrada por Vossa Excelência se ajusta mais. É da democracia, é do regimento interno, e o debate da audiência pública estarão aqui presentes os representantes dos líderes, dos auditores fiscais, também dos oficiais de justiça e as outras categorias interessadas na matéria, para um debate com o relator e com os demais senadores que compõem esta Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Por ser de Defesa Nacional, é que o tema está aqui afeto ao exame da Comissão de Relações Exteriores. Então, eu concordo com Vossa Excelência, o pedido de vistas coletivas para que, na próxima, se avalie o requerimento feito pelo senador, que tem um apoio. Veja que essa matéria é tão polêmica que o autor é do PT da Bahia, Nelson Peregrino, e o senador Jorge Viana, do PT do Acre, é contra essa matéria. Então, não há dentro do próprio partido, né, poderia haver uma solidariedade partidária, não há nem isso por conta da complexidade desse tema. Então, também, por coerência, o senador Jorge Viana, que votou contra ontem o armamento, e o senador Lindbergh Farias, eu também sou coerente porque votei a favor. Então, para mim, eu sou a favor do projeto do porte de armas para os oficiais de justiça. Então, muito obrigado a Vossa Excelência, e penso que essa alternativa encontrada foi adequada e absolutamente correta. Obrigado. Muito obrigado a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia. Com a palavra, a Sua Excelência, senador Flecha Ribeiro, e em seguida, Sua Excelência, senador Lazia Martins. Presidente, senador Fernando Collor, senadoras, senadores, a mesma linha da senadora Ana Amélia. Ontem, na sessão deliberativa do Senado, nós aprovamos autorizando o porte de arma para os agentes de trânsito, né? E remetemos aos estados e aos municípios que eles legislem sobre a regulamentação desse porte de arma. Aqui, esse projeto, ele está tramitando desde 2007, como estava o dos agentes de trânsito. Também, eu acho que é da mesma época, há 9 anos que tramita no Congresso. E como disse a senadora Ana Amélia, nós aprovamos por uma categoria que tem um risco relativo, como tem os que estão aqui elencados, né? Os oficiais de justiça, auditores fiscais e outras categorias que sofrem, auditores tributários, peritos, avaliadores, né? Então, Vossa Excelência já salomonicamente já deu uma solução para que a gente não postergue a votação. Eu vou votar favorável. Agora, Vossa Excelência, quando definiu que é regimentar o pedido de vista, não há como não atender. Mas Vossa Excelência já colocou que será vista coletiva, ou seja, tem que voltar já na próxima reunião nossa a pauta da Comissão de Relações Exteriores. E se for aprovada o pedido de audiência pública, que Vossa Excelência defina a data já para os próximos dias, para que a gente chegue ao final desse processo e caminhando para o plenário para que ele seja definido. Minha posição, eu agradeço a Vossa Excelência, presidente Fernando Collor. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Flecha Ribeiro. Com a palavra, a Sua Excelência, senador Lazia Martins. Obrigado, presidente Collor, colegas parlamentares. Presidente, o Brasil vive uma situação, uma síndrome de medo, de proliferação do crime. E aí se repete diariamente um lugar comum que diz o seguinte: os bandidos estão armados e as pessoas de bem estão desarmadas. Isso mais adiante nós vamos votar aqui, se vamos permitir o rearmamento, o armamento ou não. Mas reforça muito esta particularização que nós estamos discutindo aqui com relação a algumas categorias profissionais. Eu não sei se todas estas ali devem ser armadas. Mas como votamos a favor dos operadores do trânsito, pelo menos uma delas não deixa a menor dúvida de que tem direito ao armamento, que é a função do oficial de justiça. A função... Eu não sabia que tinha auditório, mas melhor, né? Eu também não fico surpreendido, porque, em geral, essa comissão não é dada a aceitar tantos aplausos. Perfeito, mas eu acho que eles têm razão, e se comparece, pelo que eu vi pelas palmas, é um número elevado.
Mas acontece, não, é uma das profissões, presidente, em que recebe maior hostilidade quando vai fazer uma intimação ou uma citação. E é até mais grave do que o operador do trânsito que trabalha em zona urbana. O oficial de justiça vai à zona rural. O oficial de justiça vai a recintos particulares fechados e normalmente são recebidos com antipatia e muitas vezes com insultos e agressões. Então eu entendo, entre todas essas categorias, se há uma que tem o direito, tem a proteção pessoal de arma, é do oficial de justiça. Agora, vem bem a audiência pública. Nós vamos lá incrementar, aperfeiçoar, melhorar o debate. Mas eu gostaria que meus colegas refletissem entre essas categorias, talvez todas. Defensor público também lida em contato com animosidades, com adversários, etc. Talvez todos, o trabalhador, o auditor tributário, etc. Agora, o oficial de justiça, convenhamos, é uma surpresa que até hoje não tem o direito de usar uma arma. Era isso. Muito obrigado, Vossa Excelência. Senador Lazier Martins. Gostaria, então, de, prosseguindo no que havia iniciado aqui a nossa... Por favor, não apaguem as luzes, não, da comissão. Está faltando acender mais alguma luz. Porque realmente a logística da colocação desses aparelhos de ligar e acender não é das melhores. Eu gostaria, pela ordem, Sua Excelência, senador Hélio José. Eu gostaria de cumprimentar Sua Excelência e todos os colegas que aqui interviram e concordar plenamente com o encaminhado por Vossa Excelência, que será uma oportunidade para a gente poder aprofundar, debater mais todo o tema. Ok? Muito obrigado, Excelência. Agradeço a Vossa Excelência, senador Hélio José. Então eu fica concedida a vista coletiva, conforme solicitação de Sua Excelência, o senador Fernando Bezerra Coelho, para que nós possamos nos aprofundar melhor sobre essa questão. E eu passo a ler agora novamente o requerimento apresentado por Sua Excelência, o senador Romero Jucá, número 34, que diz: requeiro, nos termos do artigo 93, inciso 1 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública no âmbito da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional para instruir o projeto de lei da Câmara número 30 de 2007, que altera a redação do artigo 6º da Lei número 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Dispõe sobre o direito de agente público portar armas de fogo. Os convidados serão indicados oportunamente. As senhoras e senhores senadores que se colocarem de acordo com esse requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento número 34 de 2007 para uma audiência pública para tratar do assunto trazido aqui pelo relatório de Sua Excelência, o senador Hélio José, concedida a vista coletiva que já foi concedida desta matéria. Passamos ao item 2 da pauta, que é projeto de decreto legislativo. Aliás, antes disso, me perdoem. O senhor o extra-pauta. Antes disso, exatamente. Antes disso, Sua Excelência, o senador Jorge Viana pediu a inclusão. Não, a inclusão extra-pauta já havia sido aprovada no início da sessão de hoje. E Sua Excelência, o senador Jorge Viana, solicitou que fosse feita uma alteração na ordem do dia, colocando esse item extra-pauta agora como item 2 desta nossa reunião. Então, as senhoras e senhores senadores que concordarem com a inclusão do item extra-pauta que trata da emenda número 44, referente ao projeto da lei de lei da Câmara, permaneçam como se encontram, ou seja, favorável à inclusão logo a seguir desse item extra-pauta, aprovado. Então, passamos à leitura deste projeto, É a emenda só, né? É a emenda. Sempre com a ajuda prestimosa do nosso secretário, que é o item 7,
Extra pauta, projeto de lei da Câmara número 44 de 2016, não terminativo, que altera o Decreto-Lei número 1001, de 21 de outubro de 1969, Código Penal Militar. Autoria, Sua Excelência Deputado Federal Espiridião Amin. Relatoria, Sua Excelência Senador Pedro Chaves. Relatório pela rejeição da emenda número 1 do Senado Federal. Observação: em 22 de setembro de 2017 foi apresentada a emenda número 1 ao plenário, que, nos termos do artigo 277 do Regimento Interno, determina o retorno de matéria emendada para exame. Concedo a palavra à Sua Excelência Senadora Ana Amélia, relatora ad hoc do presente projeto de lei. Tem Vossa Excelência a palavra. Senhor presidente, caros colegas senadores, nós estamos apreciando, porque já havíamos aprovado por unanimidade, aliás, com apenas 2 votos contrários, na semana passada, este projeto de iniciativa do deputado Espiridião Amin, também que foi senador, PLC 44, originário da Câmara. E agora estamos tratando apenas da emenda que foi oferecida em plenário pela senadora Vanessa Graziotin. Me atenho a ele para a questão de esclarecimento aos demais colegas senadores. Na justificação desta emenda, a senadora Vanessa Graziotin informa que, abre aspas, a emenda visa retomar a intenção original do autor do projeto em estabelecer um período razoável de vigência para os efeitos da nova lei. A atualização da data se faz necessário considerando que o tempo de tramitação da matéria extrapolou a expectativa original. A mudança do artigo 2º, prevendo a data de vigência para até 31 de dezembro de 2017, é pertinente também, por coincidir com a data prevista no decreto de 28 de julho de 2017, assinado pelo Presidente da República, que autoriza o emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem em apoio às ações do Plano Nacional de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, no período de 28 de julho a 31 de dezembro. Acolhida esta emenda, se tivéssemos, eu vou direto à análise para facilitar. Naquela oportunidade argumentamos e agora reafirmamos no relatório do senador Pedro Chaves que as hipóteses que justificam a competência da Justiça Militar da União não se modificam com o tempo. Com isto e com efeito, as situações que excepcionam a competência do Tribunal do Júri e que motivaram a presente modificação do Código Penal Militar são recorrentes, o que justifica a existência de uma norma perene, que é objeto do que aprovamos aqui. Se já entendemos ser constitucional a competência da Justiça Militar da União para julgar crimes dolosos contra a vida cometidos por militares contra civis em hipóteses expressamente previstas em lei, quando ele não estiver no exercício da sua função de prerrogativa de militar, não esteja fardado, está na rua, sem farda, aí cometeu um crime, o julgamento será exatamente pelo previsto pelo júri popular. Não há razão para limitar a extensão temporal dessa competência, do caso do julgamento dos militares, em ação oficial determinada pela Justiça, ou determinada pelo Poder Executivo. Lembrando que o próprio Superior Tribunal Militar já se manifestou pela preservação da competência da Justiça Militar da União para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, quando a vítima seja civil, haja vista a necessidade de se garantir aos militares uma justiça especializada e com conhecimento específico nos casos de crimes militares. Aliás, receamos que a regra, no sentido de limitar a competência da Justiça Militar unicamente para o período específico, possa ser interpretada como estabelecimento de um tribunal de exceção, o que é vedado pelo artigo 5º, inciso 37 da Constituição Federal. Portanto, o voto do senador Pedro Chaves, e agora como relatora ad hoc, voto pela rejeição da emenda número 1 de plenário de 2007 ao projeto de lei da Câmara 44 de 2016. Esse é o voto, caro presidente e caros colegas senadores. Muito obrigado a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia. Coloco em discussão o relatório de Sua Excelência, senadora Ana Amélia, que é pela rejeição da emenda número 1 do Senado Federal ao projeto de lei da Câmara número 44 de 2016. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. As senhoras e senhores senadores que estiverem de acordo com o relatório pela rejeição da emenda número 1 do Senado Federal ao projeto de lei número 44 de 2016, permaneçam como se encontram. Aprovado.
O relatório pela rejeição da emenda número 1 de plenário ao projeto de lei da Câmara número 44 de 2016 e a matéria segue com urgência à Secretaria-Geral da Mesa para o prosseguimento na sua tramitação. Item número 2 da pauta, projeto de lei da Câmara número 30 de 2007. Aliás, desculpe, esse é o projeto 1, é o projeto número 2. Projeto de decreto legislativo número 163 de 2017, não terminativo, que aprova o texto do Acordo Quadro de Cooperação no Domínio Educacional entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Eslovênia, assinado em Ljubljana, em 20 de setembro de 2011. Autoria, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Relatoria, Sua Excelência Senadora Ana Amélia. Relatório pela aprovação. Concedo a palavra a Vossa Excelência Senadora para proferir o seu relatório. Obrigada, presidente Collor, caros colegas senadores. Aí, de novo, lembro, né, como nós demoramos para aprovar, isso foi 2011, estamos em 2017, um longo tempo. Então, precisaríamos, como lembrava sempre nosso saudoso Luiz Henrique da Silveira, um fast track nessa área da política externa, para agilizar mais deliberações relevantes entre os países. Eu vou direto à análise para simplificar. A temática do acordo reveste de extrema relevância para o relacionamento bilateral, como destacado na exposição de motivos. Os negociadores, guiados pela vontade de desenvolver e fortalecer os laços de amizade existentes entre os dois países, almejam aprofundar suas relações no domínio educacional. Nesse sentido, a melhora da cooperação com vistas ao estímulo do progresso técnico de ambos os países pode favorecer, por igual, o desenvolvimento das respectivas academias em favor do aperfeiçoamento intelectual de suas populações. Lembro, por fim, que a Eslovênia ocupa, no momento presente, a posição de número 25 do Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, composto por 188 países do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. Convém registrar, por igual, que este país possui educação considerada exemplar, mesmo para padrões europeus. O país conta, ademais, com importantes instituições de ensino, ótima infraestrutura, mão de obra qualificada e avançado parque industrial. Por tudo isso, penso que o documento internacional em apreciação há de contribuir de maneira superlativa para o relacionamento bilateral em favor dos povos brasileiro e esloveno. Por ser conveniente e oportuno aos interesses nacionais, constitucional, jurídico e regimental, voto pela aprovação do projeto de decreto legislativo 163 de 2017. Esse é o voto, senhor presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia. Coloco em discussão o relatório apresentado por Sua Excelência. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o relatório. As senhoras e senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de decreto legislativo número 163 de 2017. A matéria vai à Secretaria-Geral da Mesa para as providências cabíveis. Item 3, projeto de decreto legislativo número 165 de 2017, não terminativo. Aprova o texto do Acordo de Cooperação Educacional entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo de São Vicente e Granadines, assinado em Brasília, em 26 de abril de 2010. Autoria, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Relatoria, senador Armando Monteiro. Indico Sua Excelência, senador Flecha Ribeiro, como relator ad hoc. Concedo a palavra a Vossa Excelência, senador Flecha Ribeiro. Presidente, senador Fernando Collor, senhoras senadoras, senhores senadores. Vou direto à análise, senhor presidente. De acordo com o inciso 1 do artigo 103 do Regimento Interno do Senado Federal, compete a esta comissão emitir parecer sobre proposições referentes aos atos e relações internacionais. O Acordo de Cooperação Educacional entre Brasil e São Vicente e Granadinas é bem-vindo, porque facilitará o intercâmbio de alunos, professores e pesquisadores, a validação de diplomas, a concessão de bolsas de estudo e a difusão de cultura brasileira e da língua portuguesa. Convém ressaltar que São Vicente e Granadinas é um país insular caribenho, de língua inglesa, pertencente à Commonwealth, Comunidade Britânica de Nações, com 389 km² e mais de 100 mil habitantes, dos quais cerca de 4% têm ascendência portuguesa. O voto, senhor presidente.
Com base no exposto, considerando ser conveniente e oportuna a cooperação educacional entre Brasil e São Vicente e Granadinas, voto pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 165 de 2017. Este é o parecer do senador Armando Monteiro, que Vossa Excelência me concedeu ser o relator ad hoc. Só quero fazer uma observação, senador Fernando Collor. Sei que Vossa Excelência é um senador competente, determinado, cumpridor das suas obrigações e sempre que está à frente de uma comissão assim o faz. Eu vi o parecer que a senadora Ana Amélia leu, o anterior do acordo, era de 2011, 2011, e este aqui é de 2010. Nós estamos em 2017. Estão aprovando aqui. Sei que a demora não é aqui, mas Vossa Excelência poderia verificar se essa tramitação poderia ser mais ágil. Não sei quanto tempo está ficando no Executivo ou na Câmara, para que a gente não venha aprovar com 7 anos depois do acordo firmado. Eu não sei se Vossa Excelência se lembra, senador Flecha Ribeiro, mas alguns meses atrás nós tivemos aqui um acordo de 1928. E esse aí ficou esquecido em alguma gaveta, né? E era um acordo desses, simples, mas que incorria em participação financeira por parte do Estado brasileiro de contribuição a uma determinada organização. Enfim, mas a esse propósito, eu gostaria de anunciar a todos os integrantes desta comissão que ontem eu estive em audiência com Sua Excelência o ministro Luiz Nunes Ferreira, tratando exatamente deste assunto. E porque não vou dizer o entrave, mas o gargalo maior na tramitação na Câmara dos Deputados. Porque na Câmara dos Deputados a mesa estabeleceu que esses acordos seriam votados somente às quintas-feiras. E às quintas-feiras o quórum sempre muito baixo, então aprovava-se 1, 2 ou 3 desses acordos. Existem, para que os senhores integrantes desta comissão e o senhor senador Flecha Ribeiro tenham conhecimento, cerca de 300 acordos na Câmara. 300 acordos. É uma enormidade. Então, Sua Excelência o senador Aloysio Nunes disse que telefonou para Sua Excelência o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, e acertou com ele que esses acordos seriam colocados na pauta, na ordem do dia, na pauta de votações, também às terças e quartas-feiras, de modo que assim fosse dada agilidade à tramitação de todos esses acordos, senador Anastasia. De modo que podemos aguardar que já a partir da próxima semana nós tenhamos um número bem maior de acordos aprovados pela Câmara e, consequentemente, vindo aqui para o Senado. Obrigado a Vossa Excelência. Bom, coloco agora em discussão o relatório apresentado por Sua Excelência o senador Flecha Ribeiro. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. As senhoras e senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório favorável ao projeto de decreto legislativo número 165 de 2017. A matéria segue à Secretaria-Geral da Mesa para prosseguimento na sua tramitação. Item 4. Projeto de Decreto Legislativo do Senado Federal número 166 de 2017, não terminativo, que aprova o texto do Acordo de Cooperação Educacional entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Zâmbia, assinado em Lusaka em 8 de julho de 2010. Autoria, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Relatoria, Sua Excelência Senador Lazier Martins. Relatório pela aprovação, concedo a palavra a Sua Excelência, o senador Antônio Anastasia, como relator ad hoc, para apresentar o relatório. Com a palavra, Vossa Excelência, senador Antônio Anastasia. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Como Vossa Excelência acaba de apregoar, vem
igualmente a aprovação dessa comissão o texto de acordo de cooperação educacional entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo de Zâmbia em 2010, senador eminente Flecha Ribeiro, 2010 também. O artigo 1 trata da abrangência do acordo e o objetivo fundamental é a cooperação educacional e do desenvolvimento científico. Assumir o compromisso entre os dois países para o fortalecimento da cooperação educacional interuniversitária, formação e aperfeiçoamento de docentes e pesquisadores, o incremento da mobilidade acadêmica, intercâmbio de informações e experiências e fortalecimento da cooperação entre equipes de pesquisadores. Como sabemos, Zâmbia é uma nação da região sul-africana, com língua inglesa, nação amiga do Brasil, e a previsão formal está toda colocada aqui. Todos os aspectos formais foram atingidos, não há visto de juridicidade, e quanto ao mérito, eminente presidente, o acordo prevê modalidades diversas de cooperação educacional, que vão desde o fortalecimento da cooperação educacional interuniversitária, passando pela formação e aperfeiçoamento de docentes, pesquisadores, e incremento da mobilidade acadêmica e também pelo intercâmbio das informações e experiências, até o fortalecimento da cooperação entre equipes de pesquisadores. Acreditamos, portanto, que essa cooperação internacional é premente na medida que pode ser forma para a qual o Estado brasileiro desenvolverá mecanismos comparativos para autocrítica e autoavaliação de nosso sistema de realidade educacional, a par de um relacionamento sempre muito positivo com as nações africanas, nossas irmãs. Portanto, o voto do eminente relator, senador Lazier, que leio como ad hoc, é favorável à aprovação do PDS número 166 de 2017. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Antônio Anastasia. Coloco em discussão o relatório apresentado. Não havendo quem queira discutir, em votação, as senhoras e os senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório favorável ao projeto de decreto legislativo número 166 de 2017. A matéria segue para a Secretaria-Geral da Mesa para as providências cabíveis. Item 5. Requerimento da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, número 28 de 2017, de autoria de Sua Excelência a senadora Vanessa Graziotin, que fica prejudicado em função da decisão anteriormente tomada em relação ao projeto, ao PLC número 44 de 2016. Portanto, prejudicado o item 5 da pauta do dia de hoje. Item 6, requerimento da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Requeiro, nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Federal e do artigo 93, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública desta Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, conjunta com o Grupo Parlamentar Brasil-Argentina, Senado e Câmara dos Deputados, com o objetivo de elaborar diagnóstico, identificar gargalos e discutir soluções para a viabilidade da hidrovia dos rios Paraguai e Paraná. Proponho para a audiência a presença dos seguintes convidados: professor Eduardo Raton, coordenador de projetos do Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura da Universidade Federal do Paraná; senhor Eric Moura de Medeiros, diretor de Infraestrutura Aquaviárias do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, DENIT; senhor Adalberto Tokarski, diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC; senhor Edeon Vaz Ferreira, presidente da Câmara Temática de Infraestrutura e Logística do Agronegócio; um representante do Ministério do Meio Ambiente; e o doutor Tarcísio Dalmaso Jardim, consultor legislativo do Senado Federal. Autoria, senador Fernando Collor. Coloco em discussão a matéria. As senhoras e senhores senadores, não havendo quem queira discutir, coloco em votação a matéria. Não havendo... As senhoras e senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a matéria, e vamos passar a pedir a solicitar à Secretaria desta comissão para providenciar a realização desta audiência. Outro item extra-pauta, como está dentro das nossas normas e procedimentos dos trabalhos que norteiam na nossa comissão, toda solicitação de viagem, ela automaticamente entra esta pauta por motivos sempre de última hora, quando essas viagens são marcadas. Considerando o parágrafo único do artigo 4º do ato número 7 de 2017 desta comissão, que versa sobre inclusão extra-pauta de requerimento de autorização para desempenhar missão no exterior,
incluo o seguinte item extra-pauta que passo a ler. Requerimento do Senado Federal número 798 de 2017, não terminativo. Requer licença para ausentar-se dos trabalhos desta Casa no período de 23 a 27 de outubro de 2017, com o propósito de participar de missão oficial à Inglaterra, a convite da Embaixada do Brasil em Londres. Autoria, Sua Excelência Senador Fernando Bezerra Coelho. Relatoria, Sua Excelência Senador Waldir Raupp. Relatório pela aprovação da matéria. Passo a palavra a Sua Excelência, o senador Waldir Raupp, para a apresentação do seu relatório. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, vem ao exame desta Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional o requerimento número 798 de 2017 do senador Fernando Bezerra Coelho, que requer licença para ausentar-se dos trabalhos desta Casa no período de 23 a 27 de outubro de 2017, com o propósito de participar de missão oficial à Inglaterra, a convite da Embaixada do Brasil em Londres, comunicando também nos termos do artigo 39 e que no período de 19 a 30 de outubro de 2017 estará ausente do país. O requerimento tem por fundamento o artigo 40 do Regimento Interno do Senado Federal. No caso, o pedido insere-se no previsto no inciso 1º do parágrafo 1º, combinado com o parágrafo 4º, em que o requerimento é submetido a esta Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Acolhido do ponto de vista regimental, cabe registrar que não se encontra óbice também no aspecto de mérito do requerimento. É de extrema relevância que o Senado Federal se faça representar pelos seus membros para conhecer experiências de políticas públicas desenvolvidas nas áreas de meio ambiente, energias renováveis e combate às mudanças climáticas. Salienta-se que consta, juntamente com o requerimento, o convite da Embaixada do Brasil em Londres, contendo a agenda de encontros do senador Fernando Bezerra Coelho com especialistas e autoridades britânicas, em eventos sobre as áreas acima descritas. A matéria também tem por fundamento o inciso 3º do artigo 55 da Constituição Federal, que faculta ao parlamentar deixar de comparecer às sessões ordinárias da Casa a que pertencer, desde que em uso de licença ou em desempenho de missão por esta autorizada. Destaca-se ainda que o representante é membro titular da Comissão Mista de Mudanças Climáticas, que tem por competência acompanhar, monitorar e fiscalizar de modo contínuo as ações referentes às mudanças climáticas no Brasil, destacando a importância de conhecer novas experiências para subsidiar neste processo de fiscalização da Política Nacional de Mudanças Climáticas. Do voto. Ante ao exposto, em face da adequação regimental e da conveniência política da matéria em exame, o voto é pela aprovação do requerimento no 798 de 2017 e pelo seu encaminhamento à Secretaria-Geral da Mesa para seu processamento em plenário, como previsto no regimento interno do Senado Federal. É o voto, senhor presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Waldir Raupp, pela apresentação do relatório que coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação o relatório. As senhoras e os senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada, a matéria segue à Secretaria-Geral da Mesa para as providências de praxe. Antes de encerrar os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. As senhoras e os senhores senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. Dando seguimento ao nosso ciclo de debate denominado O Brasil e a Ordem Internacional, estender pontes ou erguer barreiras, convoco as senhoras e os senhores senadores para a nossa próxima reunião, dia 2 de outubro, segunda-feira, às 18 horas, neste plenário da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, quando realizaremos o 9º painel de debate sobre o tema Lugar do Brasil em um Mundo de Transformações. Para expor e debater o tema, teremos como convidados o embaixador Rubens Barbosa, o professor Dr. José Flávio Sombra Saraiva, do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, e o ministro Benoni Belli, secretário de Planejamento Diplomático do Ministério das Relações Exteriores. Agradecendo mais uma vez a participação, a presença dos senhores e das senhoras integrantes desta comissão e da participação daqueles que nos deram a honra de estar aqui presente na reunião de hoje, dou por encerrada a presente reunião.